Para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, estamos aqui para mais um alimento diário. Vem comigo nesta jornada, a minissérie Entre a Casa e o Altar. Hoje, unidade, Cristo no centro é a chave. Você já pegou o teu caderno, a tua caneta? A Bíblia está aí? Vamos estudar, vamos nos alimentar da palavra de Deus, a igreja dos dias atuais. E hoje eu convidei o apóstolo Paulo para conversar conosco. Vem comigo, texto central, Efésios 5, verso 26 e 27. Complementar, Levíticos 6, 13. Você já anotou, não é? 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 10 a 13. É a carta do apóstolo Paulo para hoje. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 10 ao 13. Pega a tua Bíblia e vai ler. Vamos caminhar com o apóstolo Paulo? Paulo viajou, pregou, ensinou, plantou igrejas, saiu anunciando o evangelho em vários lugares. Tudo isso depois que ele se encontrou com Jesus na estrada de Damasco, depois que ele foi transformado, deixou de ser Saulo, o perseguidor, para ser Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. Mas quando ele voltou para Corinto, havia uma confusão dentro da igreja. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Pedro, outros, eu sou de Apolo. E alguns, presta atenção que o Paulo falou, poucos diziam, eu sou de Cristo, eu sou de Jesus Cristo. Já não havia mais unidade. Cada grupo queria se defender. Seu líder, sua opinião, seu grupo, sua posição, a sua placa. E Cristo já não era mais o centro de tudo. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 13, Paulo disse assim, está Cristo dividido? Era uma pergunta, e essa pergunta ainda é hoje, ecoa hoje, nos dias atuais. Paulo, como a igreja chegou neste ponto, meu amado? Quando os olhos deixam Cristo e começam a olhar para os homens, para a construção, para o templo, a divisão começa, disse o apóstolo Paulo. A igreja de Corinto tinha dons, conhecimento, movimento, manifestações, mas estava adoecendo espiritualmente, porque havia orgulho, inveja, competição, divisão, carnalidade, mundanismo, idolatria. Falavam de Deus, mas brigavam entre si. Conheciam a palavra, mas brigavam entre si. Conheciam a palavra, mas não conseguiam viver como corpo. A noiva, a igreja de Cristo é um corpo só. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 3, disse Paulo, porque ainda sois carnais. E hoje, nos dias atuais, não estamos vivendo assim? E você pode estar até dizendo assim, não vivemos mais lá. Você pode estar até dizendo, não é? É claro que não vivemos mais lá. Mas a igreja de Cristo continua sendo a mesma, independente do tempo, da hora ou do espaço. Hoje muitos continuam dizendo, eu sigo tal líder, minha igreja é melhor, o meu movimento é o certo, mas esquecem, a noiva de Cristo é uma só, um só corpo, um só Senhor, Jesus Cristo Salvador, uma só fé. Jesus não vem buscar placas individuais, placas divididas, ele vem buscar a noiva, e a noiva tem que estar preparada, adornada, com a lamparina cheia de azeite, como eu já falei ontem. O azeite é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o selo, é o penhor da noiva. São João, capítulo 17, 21, diz assim, para que todos sejam um. Quem falou isso? O próprio Jesus. Paulo ficou triste ao ver a igreja dividida. O problema não era o que, sabe? O problema não era
congregar em lugar diferente. Você pode congregar aqui, lá ou acolá. O problema era quando homens começam a ocupar o lugar que pertence a Cristo. O dono da igreja, independente da placa, tem que ser Jesus Cristo. Ele é o centro. Quando Jesus Cristo deixa de ser o centro, nasce divisão, nasce disputa, nasce orgulho espiritual. E quando Cristo volta ao centro, o corpo vira unidade. Enquanto uns discutiam, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, o céu continuava procurando uma igreja parecida com Cristo, com o cheiro de Cristo, com o amor de Cristo, com a presença de Jesus Cristo. A noiva verdadeira não é reconhecida pelo nome, por placa, ela é reconhecida pelo amor, pela unidade, pela presença, pelo azeite, o Espírito Santo agindo. É Ele que mantém a chama da igreja acesa, é Ele que mantém a igreja preparada para o arrebatamento, para a volta de Jesus Cristo. Agora me responda, não para mim, mas para você mesmo, a resposta àquela pergunta que ainda não quer calar. Olha lá, estamos defendendo a Jesus Cristo? Amando a Jesus Cristo, nos comportando como noiva de Cristo, ou os grupos, as placas, os homens? Você conseguiu entender o que é igreja? Você consegue separar placa da noiva? Eu te convido para orar. Passa a mão na tua Bíblia. E vamos fazer a oração de Jesus Cristo. Ele orou. São João capítulo 17. Oração de Jesus, mas eu vou fazer só uma parte dela, para não ficar muito extensa. Passa a mão na Bíblia e vamos lá. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me ensinaste, assim como tu me enviaste, ó Pai, ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim, ó Deus Pai. Aleluia, aleluia. Que a oração de Jesus Cristo ecoe neste momento, em todos os lares, em todos os corações, em todos os meios. Que a divisão cesse, que o orgulho cesse, que a vaidade saia, que a placa desapareça e comece a aparecer novamente Jesus Cristo Salvador. Santo e poderoso Deus, livra-nos de colocar homens acima da tua presença. Ensina-nos, ajuda-nos a viver como corpo, em amor, em união, em comunhão verdadeira, livre do mundo, do pecado, da condenação, do inferno, da soberba, ó Pai, da idolatria, da avareza, de tudo aquilo que a tua palavra condena. Que Cristo continue sendo o centro da igreja. Abre a mente, o coração, os olhos espirituais do teu povo, para ver e entender as maravilhas da tua lei. Em o nome de Jesus Cristo, teu Filho, meu Deus, é que eu peço. E desde já eu agradeço, porque eu sei em quem eu tenho crido. Amém e amém. Seja curado, liberto e salvo em nome de Jesus.